21 Pilots voltou, mas muita gente não tá entendendo direito o que tá acontecendo, porque eles resolveram inventar história, personagem, enigma. Então, para evitar que todo mundo continue muito perdido nessa nova era dos meninos, a gente do Spook Click resolveu fazer um vídeo contando para vocês tudo que eles têm aprontado desde julho do ano passado, quando começou a pausa, até agora. Para começo de conversa, vamos falar um pouquinho sobre o ano passado. A gente precisa voltar um pouco no tempo para entender melhor toda essa história. No dia 6 de julho de 2017, a Blurryface Tour tinha acabado, a gente estava tentando descobrir o que ia acontecer daqui para frente, e os meninos tiraram um pouco a nossa dúvida exatamente nesse dia. Então, eles ficaram durante o dia 6 de julho inteiro alterando o layout do Twitter. Depois da segunda vez que eles alteraram o layout, a gente conseguiu perceber que era o processo de um olho fechando. Então, na verdade, aquela mudança toda estava tentando contar alguma coisa pra gente. Não foi muito difícil de entender que isso era uma referência ao processo de hiatus, ou seja, ao processo de pausa que a banda ia passar depois de ter acabado a era do Blurryface. Então, esse olho fechado provavelmente significava, ou seja, era uma metáfora para o fato de que eles iam realmente dormir, ou seja, eles iam ficar um tempo sem lançar nada. Por último, eles postaram uma imagem referente à letra de Car Radio, que dizia "And now I just sit in silence", em português, e agora eu só sento em silêncio. E eles fizeram várias referências à palavra silêncio. Então, além das referências a dormir, né, o olho fechando, também tinha várias referências ao silêncio, querendo dizer que eles iam ficar em silêncio por um bom tempo, e foi isso que aconteceu. Então vamos lá. Parte 2. Agora o negócio começa a ficar um pouco mais sério. O site dos meninos também tinha sido atualizado lá em julho do ano passado. Eles mudaram o layout de tudo que eles tinham de internet, então Twitter, Instagram, site deles, para uma coisa bem básica, bem minimalista. O site deles, assim que eles foram pro hiatus, passou a ser basicamente preto e branco e tinha só 3 páginas referentes a cada era dos meninos. Então, tinha a área do 21 Pilots, ou seja, o self-titled, tinha também a área do Vessel e tinha a área do Blurryface. Cada uma dessas áreas, elas continham um vídeo, que eram imagens oficiais da banda, introduzindo, contando um pouquinho sobre cada uma dessas eras. Só que, no dia 21 de abril desse ano, foi a primeira vez que nós tivemos notícias deles depois daquela história toda de trocar icon de Twitter. Nesse dia, aconteceu alguma coisa estranha. Os vídeos começaram a mudar. Os vídeos foram substituídos. Esses vídeos que tinham na página dos álbuns dos meninos, eles mudaram. No vídeo que estava na área da era Vessel, as pessoas começaram a reparar que no momento do trecho do vídeo aparecia um link na tela. Que porra é essa? Dima.org.info? Que é isso, meu Deus? Abrindo esse site estranho, aparecia uma imagem. Essa imagem basicamente falava que você estava em violação, que ninguém pode saber que você esteve por aqui e que tudo tem que ser feito de maneira muito sigilosa. E aí ele dava também um código de violação. Um monte de número escrito que aparentemente não significavam nada. Alguém teve a brilhante ideia de pegar esse código de violação, que aparentemente não significava nada, e acrescentar ao link do site em que a gente estava. Ao colocar esses números todos ao colocar esses números todos no link do site, a gente obtinha outro site. Então abria uma outra página. E essa página, o negócio era louco, o negócio era bem mais tenso. Essa outra página, primeiro que aparecia Clancy no link dessa nova página. O que é Clancy? Não escrevi nada disso. Bom, começa por aí. Ao abrir essa nova página, aparecia um monte de número falando de lua e datas estranhas que aparentemente não significavam nada, e algumas imagens associadas a cada uma dessas datas. Vamos lá. Não demorou muito para o Clique perceber que essas datas eram todas datas muito importantes na vida da banda. Então eram datas do lançamento dos álbuns deles e do aniversário do Tyler e do Josh. Eu esqueci. Ai, meu Deus. Então, a primeira imagem que aparecia nesse site era um mapa, e ela aparecia logo depois do código, que na verdade era uma referência à data de lançamento do Vessel. Tá? Não tem nenhuma ligação entre esses dois elementos, aparentemente. Debaixo dessa imagem do mapa, aparecia
uma mensagem. E essa mensagem basicamente estava falando: vai embora, a bússola mente, eles não te controlam. Eita cacete. Tudo bem, era o que estava escrito. Até aí não significa nada. O mapa tem vários círculos no meio. Cada um desses círculos continha um nome. Os nomes que apareciam no centro do mapa eram Kions, André, Lisden, Nico, Reisdro, Sakarver, Nils, Vetomo e Listo. O que é que isso quer dizer? I don't know. Mas esses nomes todos, ou seja, 9 nomes, apareciam no centro desse mapa, que apareceu no site misterioso. Ok. Outra imagem aparecia, dessa vez, logo após o código que faz referência ao lançamento do Regional at Best. Era a imagem de um menininho cobrindo o rosto e embaixo dessa imagem também tinha a imagem de vários abutres observando o local. Então era como se tivesse vários abutres observando o menininho cobrindo o rosto. Embaixo dessa imagem dos abutres aparecia a frase em inglês Death Eaters, que em português se traduz como comedores de morte. Ok, beleza. Temos uma quarta imagem que aparece depois do código referente à data de nascimento do Tyler. Essa imagem ela é um pouquinho mais sombria. Ela está tentando basicamente nos informar que alguém tentou fugir de um lugar e não deu certo. Porque é isso que ela fala. Failed Perimeter Escape. Então, fuga fracassada do perímetro. Alguém tentou fugir de algum lugar e não deu certo. E eles falam que isso foi registrado pelo Conselho de Dima. Demon, demônio, sei lá como é que vocês falam, tanto faz. O conselho desse negócio aí, DMA. A última imagem, então, vai aparecer associada à data de aniversário do Josh. E agora que o negócio começa a ficar muito louco, porque não era só uma imagem associada ao aniversário do Josh, era uma carta de uma pessoa chamada Clancy, que a gente não tem ideia de quem seja. E essa carta aparentemente era a introdução a um diário dessa pessoa Clancy. E essa carta dizia que, eu não sei, deixa eu consultar aqui, porque eu não me recordo. Então, essa carta do Clancy, ele estava contando pra gente basicamente tudo que ele sentia em relação a Dima. Então, o que ficou muito forte foi a relação que ele tinha quando era pequeno com o lugar e a relação que ele tem hoje em dia com o lugar. E o que ficou claro é que é uma relação de frustração. Ele ficava maravilhado com o lugar antes e hoje em dia ele se sentia decepcionado, porque ele tinha finalmente percebido um monte de coisa que ele não tinha se dado conta antes. Então, de maneira geral, é isso que a carta está falando. Do lado da carta tem uma anotação feita à mão. Está escrito: o muro oeste está bloqueado. É isso que nós temos por enquanto. Ok. No dia 9 de maio, a gente voltou a ter notícias sobre esse sujeito misterioso chamado Clancy. Ou seja, mais uma carta foi adicionada ao site Dima. Dessa vez, a carta tinha uma peculiaridade, porque tinha algumas letras faltando nela, como se alguém tivesse errado na hora de escrever. E essas letras faltando, na verdade, eram uma mensagem por si só, porque ao juntar todas as letras que estavam faltando, formava a frase You are still sleeping, que significa você ainda está dormindo. Bom, e além dessa frase subliminar aí que existia, antes da carta, tinha duas datas associadas a essa carta. Tinha uma data que aparecia antes da carta, e essa data era referência justamente ao dia 6 de julho de 2017, que foi o que a gente mencionou aqui no começo do vídeo. Ou seja, o dia em que a banda começou a anunciar nas suas redes sociais que estavam indo para a pausa. E depois da carta, logo abaixo, aparecia a data 7 de julho de 2017, o dia seguinte, ou seja, o primeiro dia oficial da pausa do 21 Pilots. Dessa vez, Clancy trouxe pra gente uma discussão muito forte sobre o que Dima significava para ele. Ele diz que nunca fez sentido para ele, nunca pareceu certo chamar Dima de lar. Então, para ele não era um lar, era só um lugar em que ele vivia, sabe? Ele existia lá, mas ele não tinha uma identificação com aquele lugar. Algo era estranho, ele não se sentia bem naquele lugar. Ele dizia ainda que ele se sentia um pouco outsider, como é que eu falo isso? Ele se sentia um pouco excluído, mais ou menos, porque as pessoas de Dima, elas eram realmente, elas tinham uma visão apaixonada do lugar, elas gostavam, se identificavam e se sentiam bem lá. E ele achava isso bonito, ele gostava disso, só que ele não conseguia se identificar com isso. Então ele se sentia meio que um peixe fora d'água. A próxima atualização aconteceu no dia 30 de maio. Dessa vez não era uma notícia sobre o Clancy,
Não tivemos mais informações sobre ele por enquanto. A atualização dessa vez foi um GIF no site Dima. Colocaram no site Dima o GIF de um guepardo correndo. E, junto com esse GIF, em cima do GIF, aparecia um monte de letras que ao olhar para elas direito, dava para perceber que elas estavam querendo dizer alguma coisa. Dava para bater o olho e perceber que se tratava da frase "You still don't know his real name". Só que tinha umas letras aleatórias colocadas nessa frase, que não se encaixavam na frase de maneira geral. Ao separar essas letras da frase e colocar elas juntas, a gente percebe que forma 2 vezes a palavra nickel. Então, é como se a própria pergunta tivesse respondido a pergunta que ela fez. Porque ela perguntou, "You still don't know his real name". Em português, você ainda não sabe o nome verdadeiro dele, não é? E ela nos deu 2 vezes o nome Nickel, que já tinha aparecido naquele mapa. Lembra? Na primeira aparição do site Dima, aquele mapa que eu mencionei, tinha 9 nomes lá, um deles era Nickel. Então, o nome do Nickel voltou a aparecer. Dessa vez, 2 vezes. O que provavelmente significa algo. Meu Deus do céu. Eu vou morrer do coração aqui. Além disso, mais uma vez nós tínhamos códigos associados à atualização. Dessa vez o código era referência ao dia anterior ao Alternative Music Press... Esse é o nome? Alternative Press Music Awards, APMAs. É isso mesmo. No qual os meninos ganharam um prêmio e, na hora de agradecer, o Josh fez um discurso um tanto quanto enigmático, que ninguém entendeu naquela época. Ele falou isso aqui, se você não tá lembrado. Olha aí. As a lot of you guys know, we're a two-piece band. Tyler wishes he could be here. He's actually off severing ties with Dima. But I had to make sure that I was here to accept this award. Tá vendo? Ou seja, a primeira referência a essa coisa aí de Dima aconteceu lá atrás. Lá ano passado também. Ou seja, eles estão com tudo planejado há muito tempo. Próximo. A próxima atualização dessa vez é do dia 28 de junho. Ou seja, ficamos muito tempo sem ter notícia nenhuma. A gente já estava achando que fomos tombados mais uma vez, não é mesmo? Mas estávamos errados, porque no dia 28 de junho eu não lembro o que aconteceu. Lembrei, no dia 28 de junho aconteceu provavelmente a atualização mais intrigante de todas. Foi quando 2 novas músicas dos meninos foram registradas em um site de direitos autorais, que se chama PPL. É isso mesmo? PPL, acertei. As músicas se chamavam Jumpsuit e Nico and the Niners. A galera ficou muito esperançosa de que fosse, de fato, uma informação verídica. No dia 29 de junho, tivemos uma atualização muito louca. Foi a que mais causou caos no fandom até agora. Vamos entender direitinho. Bom, seguinte, começaram a ficar muito mais frequentes as atualizações. Beleza. No dia 29 de junho, adicionaram uma nova foto ao site Dima. E também tinha uma data associada a ela, falando de lua e esse negócio aí. A legenda da imagem era Not My Only Friend. Em português, não é meu único amigo. E o nome da imagem, o nome do arquivo da imagem, era um monte de número misturado, aleatório, que aparentemente não significavam nada. Mas os detetives do clique resolveram tentar converter os números para letras. E, veja só, convertendo aqueles números para letras, nós tínhamos a palavra trench, que em português significa trincheira. Aquele negócio lá de guerra, Primeira Guerra Mundial, o pessoal se escondia nas trincheiras para se proteger e matar os outros. Esse negócio aí, para quem não sabe, uma breve relembrada, que é aula de história aqui também. Sobre a foto, então nós falamos aqui da legenda e do nome da foto. Mas o que tinha nessa foto? Vocês estão vendo ela agora, contém 21 pessoas. 21 Pilots, 21 pessoas, o nome do negócio chama Trincheira. Ok, é isso que nós temos até agora. Como naquela outra vez tinha dado certo o negócio de pegar o nome do arquivo e colocar no link do site, os fãs resolveram fazer isso de novo. E, olha só, deu certo mais uma vez. Ao colocar o nome do arquivo da imagem no link do site, a gente obtinha uma outra página, um outro site. Ao abrir a outra página, a gente tinha um áudio completamente distorcido, que não dava para entender nada que estava falando. Mas a galera foi tentar remover a distorção desse áudio e, olha só, a vozinha do Tyler.
Não adiantou muito, porque a gente continuou não conseguindo entender nada que ele fala. Mas o fato é que era o Tyler falando. Pronto. Essa é a informação que a gente tem com essa atualização. Tem o Tyler falando alguma coisa que poderia ser o trecho de uma nova música. E aí, no dia 1 de julho, de novo, muito próximo às atualizações, o novo GIF foi colocado lá no site Dima. E, dessa vez, o código de lua, a data, era a data do dia atual. Do dia 1 de julho de 2018. O GIF era um abutre, igual aquela outra imagem que tinha saído no comecinho, também eram abutres. Ou seja, tem alguma coisa aí com abutres. O nome do GIF era I.gif. Isso pode significar eu, porque I em inglês é eu, ou pode ser um trocadilho com a palavra eye, que significa olho em inglês. Se escreve diferente, mas a pronúncia é a mesma. Além do abutre, mais 2 imagens foram adicionadas ao site. O negócio ficou louco agora. Uma delas era uma nova carta do Clancy. Bom, nessa carta do Clancy, ficou muito claro a tristeza e a insatisfação dele vivendo em Dima. Ficou muito claro isso. Ele falava que ele enxergava a vida dele lá dentro como sendo uma sentença, como se ele fosse um prisioneiro lá dentro, mas as pessoas, os demais, enxergavam isso como libertador. Ou seja, ele era o único que enxergava a verdade mesmo. Nessa carta, ele menciona uns bispos e ele menciona um negócio chamado vialismo. Eu vou até ler essa parte aqui porque ela é da hora. Quando os bispos instituíram o vialismo como obrigatório, eles efetivamente reverteram a esperança com que muitos chegaram. Eu falei que tinha uma outra imagem. Pois é, essa outra imagem era apenas um monte de faixas amarelas, algumas faixas amarelas. Só que essa imagem poderia ser sobreposta à carta do Clancy. Sobrepondo a imagem das faixas amarelas na carta do Clancy, forma-se a frase "We are bandidos". Significa "nós somos bandidos". Outra informação. O nome desse arquivo da carta do Clancy era esse negócio aqui, que se você ler ao contrário, significa reverse. Sim, eles escreveram a palavra contrário ao contrário para que a gente conseguisse entender que é contrário. É isso mesmo. E uma fanbase com PhD em músicas que, quando revertidas, parecem uma invocação a Satanás, principalmente Goner Reversa, claro que não demorou muito pra gente... Claro que não demorou muito pra galera tentar reverter aquele áudio anterior. Lembra aquele áudio que tava distorcido e não dava pra entender nada, mas era a voz do Tyler? Pois é. Quando reverteram aquele áudio, o resultado obtido foi... We are banditos. Então, as coisas começam a se conectar um pouco mais agora. Ainda sobre a carta do Clancy, a gente percebeu que tinha alguns numerozinhos amarelos, pequenos, escritos em cima de algumas letras. Ao olhar bem para isso, se você juntasse cada uma das letras, formava a palavra trench, mais uma vez. Então as pistas realmente estão começando a se repetir e a se conectar cada vez mais. Aí no dia 5 de julho, nós tivemos uma atualização bem interessante, porque se trata da última carta do Clancy. Nessa carta, Clancy basicamente dizia que ele ia fugir de Dima. Mas ele não só dizia isso, ele chamava uma galera para ir com ele. Ele escreveu essa carta para alguém. Ele se referia a esse alguém como nós, e ele se referia a outros como eles. A gente não sabe quem que é nenhum deles. Quem que são esses? A gente só sabe que tem 2 grupos opostos envolvidos nisso aí. Então essa carta era basicamente, ele estava contando quanto tempo que eles estavam esperando para poder conseguir fugir e que agora era o momento. E ele mencionava uma brecha, então eram basicamente instruções sobre como fugir, como encontrar os lugares livres. Aí a gente pode lembrar da primeira carta dele, que dizia: o muro oeste está bloqueado. Então, é isso aí. O muro oeste está bloqueado. Como que nós vamos fugir? Não sabemos. Eu esqueci de falar, mas naquele mapa, primeiro mapa, eu acho que também aparecia, que quando falava que a bússola mente, também aparecia a frase East is up. O leste é para cima. Portanto, também uma referência a se o muro oeste está bloqueado, o muro oeste é o que está liberado, o muro oeste é para cima.
Então, Clancy se referia muito a dois grupos, a nós e eles. Ele basicamente queria enganar eles, distrair a atenção deles para que eles pudessem fugir. Só que ele também queria ser notado, porque ele percebeu que seria impossível passar despercebido por um grupo que ele chamou de The Watchers, ou seja, os observadores. Então ele dizia que esses observadores não os deixariam fugir e passar despercebidos. Então a estratégia tinha mudado. Eles tinham que se fazer vistos. E ele dizia que ele também se referiam a um other side. Portanto, tinha um outro lado da história que deveria se juntar a eles. Ele falava que não tinha entrado em contato com essas pessoas, mas que esperava que fosse possível se unir a elas, para que todos pudessem fugir juntos. Portanto, provavelmente tem alguém externo aí envolvido. No final da carta ele voltava a dizer, eles não nos controlam. E, um pouco antes disso, ele mencionou tochas. Ele falou que nós precisávamos esperar pelas tochas para sair. Então, para fugir, eles precisavam esperar pelas tochas. E ele falou que eles não nos controlam, de novo. Então, basicamente, sobre essa carta de Clancy, foi isso que nós conseguimos saber de informações. Então, sobre essa última carta do Clancy, é isso que é mais relevante de ser mencionado. E outra coisa sobre essa carta do Clancy, vocês vão perceber que tem alguns quadradinhos, aparentemente aleatórios, que são só para decorar. Porém, não. Se você seguir esses quadradinhos, a quantidade de quadradinhos que tem se refere ao número da linha em que vai estar a mensagem escondida. Portanto, se tem 2 quadradinhos, quer dizer que é na segunda linha do texto, naquela direção que o quadradinho está apontando. Se você fizer isso bonitinho, vocês vão perceber que forma a frase wake up, ou seja, acorde. Clancy está tentando pedir para alguém acordar, para se juntar a ele. Beleza, no dia 5, o site Dima atualizou com essas informações. Nesse mesmo dia, mais tarde, o site foi deletado, ele saiu do ar. Beleza. Vamos para o dia seguinte, dia 6 de julho de 2018. Se vocês se lembram, um dia antes de completar 1 ano do hiatus da banda. Nesse dia, o negócio começou a ficar sério, porque a própria banda enviou para os fãs por e-mail uma imagem de um olho. Um olho um pouquinho aberto, meio fechado, e o assunto do e-mail era Are you still sleeping? Você ainda está dormindo? Em português. Portanto, de novo, mais uma referência a dormir, acordar e essas coisas. Esse e-mail foi enviado para fãs de várias partes do mundo, através do newsletter, que é o portal de informações deles no site deles. A galera que começou a se inscrever nesse newsletter dos meninos naquele momento começou a receber um e-mail que mostrava um layout completamente diferente do site da banda. O site da banda agora realmente estava nas cores amarela e preta e um novo logo havia sido postado por eles, que era este aqui, que agora a gente sabe que é o logo da nova era. Mas foi nesse dia que o logo foi revelado, através de e-mail mesmo, então foi oficialmente revelado pela banda dessa maneira. Nesse mesmo dia, um pouco depois, o site Dima voltou ao ar. Ele tinha sido desativado na noite anterior. E ele voltou ao ar com um GIF novo. Dessa vez, era um GIF com uma... Ele voltou ao ar com um GIF novo. Dessa vez, o GIF mostrava algumas pessoas carregando uma tocha. Lembra que a última carta do Clancy, ele falou que eles precisavam esperar pelas tochas? Talvez deve ser a referência a isso. Como se isso não fosse suficiente, o nome desse GIF é They Can't See e um código ao lado. They can't see em português significa eles não podem ver. E o código ao lado era referência à cor amarela. É o código da cor amarela, que nós sabemos agora que é a cor da nova era. Então, basicamente, o título da foto era Eles não podem ver amarelo. Mais uma informação aí para nós, para ir guardando na cabeça. Mais uma informação aí para ir desgraçando nossa cabeça. No dia 8 de julho, nós voltamos a ter notícias sobre o Clancy. Ah, mas aquela lá não era a última carta dele? Era. A última carta dele em Dima, porque agora ele fugiu. É isso que ele fala nessa nova carta. Nessa nova carta que foi postada, o Clancy dizia que ele conseguiu fugir. Ele dizia que ele estava bem e muito vivo e que ele estava muito feliz. Basicamente, a carta inteira é ele
enaltecendo o mundo exterior, como era bom estar fora e como ele se sentia realmente mais livre e bem. Então a gente percebe que Dima é realmente um lugar muito fechado, porque ele dizia, por exemplo, a grama aqui é muito, o campo aqui é muito vasto, tem uma amplidão muito grande, ou seja, e ele dizia, porque ele mencionava elementos como a natureza, campo, mato, árvore, como se fosse uma coisa que ele realmente nunca tinha visto nessa intensidade. Então ele realmente Dima era um lugar bem restrito, bem fechado. Informações importantes que ele fala nessa carta. Ele fala que já fazem 3 noites que ele conseguiu fugir. E ele fala também que não tem mais ninguém lá além dele, apesar dele estar procurando. Portanto, ele está sozinho há 3 noites que ele conseguiu sair de Dima. Nessa carta, ele também voltou a mencionar as trincheiras. Ele falou que as trincheiras são escassas. Portanto, é fácil você ficar preocupado, você ficar inquieto, inseguro. Mas ele também falou que ele prefere isso, ele prefere encarar os perigos da vida real do que viver uma vida que alguma outra pessoa, provavelmente os bispos, desenharam para ele. Então, é isso aí. Além disso, como se não fosse suficiente essa carta, uma foto foi postada no site. Essa foto estava muito difícil de conseguir ser enxergada, mas ao editar a foto, bons detetives que somos, dava para ver um corpo no chão. A primeira coisa que pensaram é que era o Clancy. Só que ao editar as fotos, também dava para perceber que a carta tinha sido escrita atrás da foto. Ou seja, não podia ter sido o Clancy, porque ele escreveu a carta 3 dias depois dele ter fugido e ele escreveu na foto da pessoa morta. Não pode ser ele, a pessoa morta. A ideia que fica é que ele estava usando aquela carta como aquela foto. A ideia que fica é que ele estava usando aquela foto da pessoa morta como um aviso. Porque no final da carta ele encerrava falando que ele estava vivo, que ele estava bem e que ele não ia parar de buscar as respostas e de tentar se desprender desse lugar. E ele pedia ajuda, ele pedia cobertura, ele pedia para as pessoas o apoiarem e se juntarem a ele. Mas mais do que tudo, ele queria cobertura. Provavelmente para que ele não acabasse que nem a pessoa da foto, morta. Então ele precisava se proteger. E o nome dessa foto era 212, o nome do arquivo. Aí as pessoas começaram a tentar juntar as imagens. Então lembra das imagens que saíram antes? A imagem dos abutres, a imagem das 21 pessoas? Pois é, juntaram tudo. E a montagem obtida deu a entender que as 3 fotos estão coligadas. É como se a pessoa estivesse no chão morta, lá em cima tivesse uma galera assistindo e os abutres prontos para devorar o corpo da pessoa, porque, como outra referência anterior também já disse, eles são comedores de morte. No dia 9 de julho, a banda voltou a postar no Twitter, então finalmente nós voltamos a ter notícias deles. E nós vamos parar nosso vídeo por aí, porque a ideia era contar a história de Dima. Nós contamos tudo aqui que foi liberado pelos meninos. Essa volta oficial deles, as manifestações em redes sociais e etc., o lançamento das 2 músicas novas, isso daí já é outra história. Nós podemos trazer para vocês num próximo vídeo, contando um pouco desse retorno e as teorias sobre Dima e sobre o clipe de Jumpsuit. Por enquanto, a ideia era chegar até o final dessa história toda com Dima. Então, galera, é isso. A gente espera que essas informações todas tenham ajudado vocês, as cartas do Clancy, a Dima. Vai estar tudo disponibilizado aqui para vocês lerem, enfim. A gente espera que isso tenha conseguido trazer um pouco de luz nos cérebrozinhos de vocês e tenha ficado mais fácil de entender esta banda demoníaca que nós sabemos que não é muito fácil de compreender, mas, não vamos negar, a gente ama muito. Então, esse foi o primeiro vídeo do canal do Spooky Click. Se inscrevam aqui no nosso canal, se vocês gostaram, porque a gente vai postar mais vídeos desse tipo e vídeos diferentes também para informar e interagir um pouco mais com vocês. Sigam a gente no Twitter se vocês ainda não seguem, para vocês poderem ter as melhores informações sobre a banda no momento em que elas saem, para vocês nunca ficarem desatualizados e não ficarem mais perdidos, porque a gente sabe que se a gente pisca, a gente perde tudo que aconteceu com essa banda e não entende mais nada. Então, é isso. Acompanhem a gente, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ficado mais fácil de entender. Comentem aí se vocês entenderam, se continuaram não entendendo nada. Enfim. E também podem perguntar pra gente qualquer dúvida que tenha ficado. Estamos à disposição. É isso, galera. Beijos. E que venha a Era Train.